Olá, você chegou agora na aula de número 4. Nesta aula, eu vou falar para você sobre o terceiro pilar que eu considero mais importante para você empreender em qualquer negócio na internet e para que você possa vender mais. Nenhum negócio digital ele existe ou funciona sem esse pilar, desse tripé que eu vou apresentar para você hoje, que é talvez o mais importante deles, a mídia digital. Hoje muita gente chama a mídia digital de tráfego digital, mas na verdade é exatamente a mesma coisa, né? Eu vou explicar o básico, vou começar sobre a parte mais teórica, tá? E depois eu vou avançar para uma parte mais prática do que seria aí o tráfego digital. Eu costumo dizer que existe muito mito, né, em cima do tráfego digital, da mídia digital, onde as pessoas acabam construindo algo muito complexo para que muita gente crie um distanciamento e aí essas pessoas, esses gurus, né, geralmente acabem até ganhando dinheiro aí vendendo cursos e treinamentos para que você faça o tráfego digital. O tráfego digital é algo muito simples. A prática, a parte operacional do tráfego digital é só apertar botão mesmo, assim. Então é algo realmente muito intuitivo, muito simples, muito fácil de se fazer. A parte mais complexa, na verdade, ela tá por trás, né? Tá no que é feito antes, que é a parte de estratégia, de planejamento, de entender de fato o que aqueles botõezinhos ali que a gente vai apertar significam. E para isso é muito importante você entender essa base, né? Você ter essa base, que são os princípios aí, né? Para que você faça o tráfego digital da maneira correta. Então, não é nada muito complexo, não é nenhum monstro. Muito, na verdade, muito simples, muito óbvio. Mas é muito importante que você entenda essa base teórica para que quando você vá para a prática, né, você vai ver que tudo vai fazer muito sentido e que vai ficar muito mais fácil de você entender aqueles botõezinhos que tem ali, se você entende essa parte teórica, né, essa parte, essa base de uma maneira mais simples. Então vamos lá que eu vou te mostrar isso de uma forma bem simples e prática. Vamos aqui para minha tela. Bom, mídia digital ou tráfego. Eu tenho muito costume de chamar de mídia digital porque, como eu disse, a gente sempre chamou de mídia digital, né? O tráfego digital é algo mais recente. Então eu coloquei aqui mídia digital ou tráfego, tanto faz, né? As duas coisas aí são a mesma coisa. E eu quero começar explicando sobre o tráfego digital para você, dizendo que existem aí dois tipos de tráfego, né? O orgânico e o pago, né? Então, a base que você precisa saber é essa. Existem dois tipos de tráfego apenas na internet. Aquele tráfego que é gerado de maneira totalmente orgânica, ou seja, sem custo, sem que você tenha que pagar por ele, e o tráfego que é pago, né? A gente precisa começar pelo tráfego orgânico para que você entenda de onde, na verdade, surge aí o tráfego pago, né? Ele surge do orgânico. E quando a gente começa a entender o tráfego orgânico, né? Para a gente começar a entender o que é de fato e o que faz com que a gente seja descoberto na internet, que a gente tenha uma presença digital, que a sua empresa seja encontrada, que o seu post chegue para aquela pessoa que você gostaria que chegasse, você precisa entender que a base hoje do tráfego na internet, ela está em torno, né, dos chamados algoritmos, né? É um nome às vezes meio complicado, as pessoas acham isso meio, isso é um monstro, né? O que é o algoritmo? Mas os algoritmos, né, o que eles são? Eles são nada mais, nada menos do que mecanismos que foram criados para que todo esse volume de tráfego na internet, todo esse volume de informação na internet, ele seja direcionado para pessoas específicas. Então o algoritmo, né, eu vou até colocar aqui nesse mapa mental, ó, o algoritmo, tá? Ele é que vai ditar
as regras aí do tráfego, tanto orgânico quanto pago, mas ele existe principalmente para o tráfego orgânico, para que ele possa controlar todo o volume de conteúdo, tá? E direcionar para as pessoas certas, tá? Então, basicamente, o que o algoritmo faz é isso. Imagina o seguinte, imagine que todos os sites da internet estejam disponíveis para serem acessados ao mesmo tempo, ou seja, quando você busca alguma coisa ali no Google, né, vamos supor que você está querendo comprar uma raquete de beach tênis, aí você vai lá no Google e digita raquete de beach tênis e todos os sites da internet que possuem raquetes de beach tênis apareçam para você ao mesmo tempo, né? Seria impossível, né? Não tem, como que você vai determinar o grau de prioridade, né? Como que você vai dar prioridade para qual site aparece primeiro, qual aparece em segundo, qual aparece em terceiro? Da mesma maneira, imagina que você vai lá e posta uma foto, publica uma foto no seu Instagram, você tem aí 1000 seguidores. Imagina que todos os 1000 recebam ao mesmo tempo a sua foto, a foto que você publicou, e a de todos os outros todos os outros seguidores que essas pessoas seguem, né? Todos os outros usuários, aliás, que essas pessoas seguem. E aí imagina todas essas publicações chegando ao mesmo tempo para essas pessoas. Não teria como, né? Então foi necessário se criar um algoritmo, né, que nada mais é do que uma inteligência, né, que existe ali por trás, para que essa inteligência ela priorize qual pessoa vai receber qual conteúdo, o que vai aparecer primeiro, o que é mais relevante, o que é menos relevante. Então o algoritmo ele serve justamente para controlar todo esse volume de conteúdo e direcionar isso para as pessoas certas, né? Mas falando aqui em tráfego orgânico, né, quando a gente está falando de tráfego orgânico, a gente tem aí basicamente duas coisas. A gente tem a entrega orgânica nas redes sociais, que foi o exemplo que eu dei aí de quando você publica lá no seu Twitter, no seu Facebook, no seu TikTok, no seu Instagram. E os buscadores, que basicamente hoje a gente resume em Google, né? Que é onde aí a gente tem controle aí do tráfego orgânico, né? Bom, falando de tráfego orgânico em redes sociais, o que o algoritmo considera para que uma publicação seja mais relevante do que outra? O que ele vai considerar aí nesse aspecto para mostrar uma publicação na frente ou mostrar uma publicação para mais pessoas, né? O tempo de visualização do post, ou seja, o tempo que as pessoas gastam visualizando aquele post, né, aquela publicação. Se as pessoas ficam mais tempo, o algoritmo ele entende que é mais relevante, então ele mostra para mais pessoas. O engajamento, o que é o tal engajamento? O engajamento é a quantidade de pessoas que vão tomar uma ação com aquela publicação. Então a pessoa curtiu, ela comentou, ela encaminhou para alguém, ela compartilhou, ela engajou. A quantidade de curtidas, a quantidade de saves, né, que o post recebe, o número de comentários, né, os compartilhamentos, a interação com os stories, ou seja, a pessoa postou um stories, as interações com aquele stories vão mostrar para o algoritmo, ou seja, vão mostrar para esse robozinho, para essa inteligência, que aquele story ele é um story interessante, então ele mostra para mais pessoas. Visualização de vídeos, pesquisa na aba Explorar, né, por aquele determinado tema, participação em lives, se aquele perfil é um perfil que é engajado com lives, ele considera isso também, número de conversas por direct. É importante falar que tudo isso aqui que eu coloquei, né, são informações não oficiais, ou seja, o Facebook ele não divulga oficialmente que o algoritmo considera isso para entregar mais ou menos a sua publicação. Ele, na verdade, isso aqui é tudo baseado em testes, né? Que pessoas fizeram vários testes e esses testes feitos mostram que todos estes pontos que eu mencionei, eles contribuem para que a sua publicação ela tenha mais engajamento, mais alcance ou não, tá? Eu vou falar depois para vocês também o que é engajamento, o que é alcance, o que é impressão, vou explicar melhor sobre isso. Bom, alcance médio hoje, né? Também baseado em testes, e não é oficial esse dado, mas é baseado em testes. Também não é um mito, né? Porque existem vários mitos hoje relacionados
a engajamento orgânico, a tráfego orgânico, né? Mas isso aqui é baseado em testes, né? O alcance médio aí hoje ele é de 0,5%, tá? Com base em testes realizados. Ou seja, você fez uma publicação, ela vai chegar para 0,5% da sua base. Existe no algoritmo do Facebook, que é o mesmo do Instagram, né? Um algoritmo chamado EdRank. Existe nesse robozinho, nesse algoritmo, um efeito que se chama ressonância. O que é esse efeito de ressonância? Se eu faço uma publicação e ela chega para 0,5% das pessoas, tá? Que me seguem, e cada uma dessas pessoas, né, desses 0,5% aí, tem algum engajamento, tem alguma ação com aquela publicação, o algoritmo faz com que essa publicação ela chegue para mais pessoas ainda, e isso vai gerando uma ressonância. Então, isso que eu falo aqui atrás, né, é preponderante, ou seja, é super importante para que este número aumente. Mas o básico, né, quando você acaba de publicar, o alcance médio básico ali, ele não passa de 0,5%. E aí, obviamente, vai depender de uma série de fatores para o seu engajamento ser maior ou menor, principalmente do seu perfil, né? Aqui existe um site, chama Ninja Outreach, tá? ninjaoutreach.com.br. Eu vou abrir aqui para mostrar um exemplo, que é de alguns influenciadores. Aqui eu tô filtrado aí para Londrina, Paraná, tá? Alguns influenciadores, alguns até bem famosos aí, pessoas bem conhecidas, como o Edu Coffee aqui, por exemplo, que é um youtuber famoso. E aí a gente vê, ó, que a taxa de engajamento, mesmo desses caras com muitos seguidores, ela é uma taxa muito baixa. E você vê que existe uma variação também entre a taxa de engajamento desses influenciadores. Esse site é público, é gratuito, você pode acessar aí, Ninja Outreach, para que você possa entender um pouquinho como que funciona isso, e também para você, futuramente você pode utilizar isso para pesquisar influenciadores, para você fazer a ação aí do seu negócio digital, para você te ajudar a vender mais. E é importante você entender que tráfego orgânico ele vale muito, principalmente quando a gente está falando de influenciadores, tá? Vou falar um pouco mais sobre isso também mais à frente, mas basicamente, né, vamos dar uma olhada aqui, que tem aí pessoas que têm um engajamento alto, tem, ó, 6,48%, engajamento legal, 3,33%, já está mais na média ali, tem um aqui que está bem acima da média, com 10,33%, mas a gente vê muita gente também, ó, com 400 mil seguidores, mais de 400 mil seguidores, com engajamento de 0,2, 0,4, menos de 0,1, 2,7, né? Ó, menos de 0,1, 0,48, 0,3. Então, a taxa de engajamento, a gente vê que ela é bem... ela depende muito, né? Ela é muito relativa de acordo com a maneira com que aquele perfil ali gera, né, conteúdo, né, para que a própria plataforma entenda que esse conteúdo dele é relevante para o público dele, e aí faz com que ele seja mais entregue, né? Vamos voltar aqui então no MindMeister, que eu vou falar agora para você sobre o tráfego orgânico para buscadores, né? O que é o tráfego orgânico para buscadores? Eu citei o exemplo do Google. Imagina, você faz uma pesquisa no Google, né? Vou abrir aqui o Google agora, vou digitar aqui, ó. Vou fazer uma pesquisa para o exemplo que eu citei aqui, que foi raquete de beach tênis, né? Raquete de beach tênis. Vai aparecer aí vários resultados. E aqui a gente vê, ó, que tem os resultados. Esses aqui são resultados pagos, está escrito aqui anúncio, né? E tem os resultados que são orgânicos, né? Esses resultados abaixo aqui, que não tem um anúncio escrito, são resultados orgânicos. Mas o que fez esse site aparecer aqui, né, a Netshoes, aparecer na frente de outros sites que também tem o produto, tem a raquete de beach tennis? O que fez com que este ficasse na frente, né? Com que este site aparecesse primeiro? São alguns fatores que o Google ele chama aí, ele considera, né, para que esse site ele tenha mais relevância do que outro, né?
Então, o Google, ele considera alguns fatores, né? E aí ele chama essa ciência, né? Esse estudo, né? Desses fatores que ele vai considerar aí para mostrar um site na frente do outro, de SEO, né? Na verdade, SEO é uma sigla, né? No português aí é SEO, né? Que significa Search Engine Optimization, tá? Basicamente é a otimização da engenharia de busca. O Search Engine Optimization, o SEO, né, que muita gente chama de SEO, né? O SEO, o que ele é, né, na verdade? Ele é uma série de fatores que esse sim o Google divulga, é publicado, é oficial, que o Google considera para que o seu site ele apareça mais relevante do que outros sites da internet, né? Bom, e esses fatores, eles são basicamente internos e externos. Ou seja, são fatores dentro do seu site, dentro da sua página, e fora do seu site, fora da sua página. Os fatores internos são chamados de fatores on-page, e os externos são chamados de fatores off-page, tá? Os fatores on-page, basicamente, né, e aqui eu tô falando realmente do básico, porque é muita coisa, são basicamente aí o conteúdo do seu site, ou seja, se eu estou procurando por uma raquete de beach tênis, o site ele tem que falar de beach tênis. Se o meu site ele vende raquete de beach tênis, eu tenho que ter termos relacionados a beach tênis, o meu conteúdo do meu site tem que ser relacionado a beach tênis. Eu não posso ter um site que fala de viagem para Disney e querer vender raquete de beach tênis. Então, o conteúdo é relevante. Por que isso? Porque o Google ele preza por entregar a melhor experiência de conteúdo para aquela pessoa que está fazendo a busca. Ou seja, ele quer que a pessoa que busque por raquete de beach tênis encontre raquete de beach tênis e entre num site que tem raquete de beach tênis, né? Ele não quer que a pessoa entre num site pesquisando por raquete de beach tênis e esse site fale de investimento na bolsa, por exemplo. Então, assim, o conteúdo ele é muito relevante. Parece algo bem óbvio, e mas é algo que é super importante, né, e super relevante aí para os fatores on-page da busca orgânica do Google, tá? O uso de palavras-chave, ou seja, a quantidade de palavras relacionadas ao assunto que eu tenho dentro da minha página. O título da minha página, que a gente chama de title, né, que é aquele títulozinho que aparece aqui, ó, quando a gente vem aqui no exemplo, ó. Você vê aqui, ó, a Netshoes, ela tem uma página específica e está escrito na página, no title, ó, raquetes beach tênis. Então, é aí um fator super importante. As heading tags, ou seja, heading tags é um termo um pouco mais técnico, mas basicamente são as headlines, né? Os títulos ali da página, do site. O alt das imagens também é um termo um pouco mais técnico, mas basicamente é o nome que as imagens têm, tá? Porque as pessoas geralmente quando vão construir páginas ou construir um site, um e-commerce, alguma coisa, elas acabam colocando o nome errado nas imagens, né? Coloca lá imagem 123.jpg ou .png, né? E na verdade você tem que considerar o seguinte: se você está vendendo uma raquete beach tênis, a imagem é de uma raquete beach tênis, você tem que escrever na imagem o quê? Raquete de beach tênis. Se ela é uma raquete de carbono, digita raquete de beach tênis carbono. Se ela é uma raquete cor-de-rosa, raquete de beach tênis cor-de-rosa. Então, o nome da imagem, ele também é um fator relevante. A URL, o que é URL? Também é um termo um pouquinho mais técnico, mas basicamente é o título, o nome do link, né? netshoes.com.br/busca/raquetes de beach tênis. Então, o link também é relevante, é considerado, né? E os links internos, que são links dentro da página que direcionam para outras páginas dentro do mesmo site, tá? Então, basicamente, aqui são alguns fatores, como eu disse, são muitos outros. Tem uma parte um pouco mais técnica no SEO, mas a ideia aqui é que você tenha uma noção básica, que você entenda aí, por cima, o que são os fatores relevantes e importantes
para que o Google possa encontrar mais ou menos o seu site, tá? O off-page, que são os fatores fora aí do meu site, tá? Quais são esses fatores aí considerados pelo Google? Eu vou falar o termo, tá? E vou explicar ele, é um termo também técnico, que é backlinks. O que é backlinks? São links que apontam para o meu site, tá? Esse termo, né? Esse fator, ele é extremamente relevante, considerado extremamente relevante pelo Google, tá? Os backlinks, ou seja, links que são apontados para o meu site, e eles são o que é considerado aí com relação aos backlinks para saber se o meu site ele vai estar melhor indexado ou não no Google. A quantidade desses backlinks, ou seja, a quantidade de outros sites que apontam para o meu site, a diversidade desses backlinks, ou seja, se eu tenho vários outros sites apontando para o meu site, não somente um, isso torna mais relevante aí o meu site. O contexto desses backlinks, ou seja, não adianta ter sites que falam sobre, sobre o Egito apontando para um site que fala sobre beach tênis. Tem que ter um contexto, tem que ter um porquê daquele texto, aquele texto tem que fazer sentido. Sim, o algoritmo do Google ele percebe se o texto faz sentido ou não, tá? Ele tem uma inteligência. Buscas diretas relacionadas ao meu site, ou seja, a quantidade de pessoas que pesquisam pelo meu site, isso também é relevante. Bom, e um outro fator que eu não coloquei aqui, que eu vou acrescentar, tá? A autoridade do domínio, né? Ou chamado aí Domain Authority. Domain Authority ou autoridade do domínio, tá? Autoridade do domínio. O que é autoridade do domínio? Se o seu domínio ele é um domínio que já foi registrado há bastante tempo, um domínio já antigo, que já existe há muito tempo, que já tem uma certa relevância, esse domínio ele é um domínio que recebe muitos acessos, ele é um domínio que ele tem uma certa autoridade, né? Ele vai ganhando pontuações de autoridade ali para o Google, e quanto maior a autoridade desse domínio, mais relevante o seu site fica, tá? Bom, eu trouxe aqui hoje, né, para você o básico, tá? Realmente é a parte teórica ali básica que você precisa saber. Então você já sabe quais são os fatores que o Google considera relevantes aí, principais, para o seu site ser melhor indexado, ou seja, aparecer na frente ali no Google. Você já sabe que existem fatores on-page e off-page, ou seja, fatores dentro do meu site e fora do meu site, e sabe quais são eles, né? Você já sabe, né, como que é essa engenharia de busca aí, por que o Google utiliza disso, né, para entregar a melhor experiência para o usuário, que é algo que parece bem óbvio, mas na prática às vezes muita gente não trabalha isso de maneira óbvia. E você já sabe aí também sobre o algoritmo de redes sociais, o que ele considera, né? Tem muitos mitos, eu não vou entrar aqui nesse aspecto de falar sobre os mitos que as pessoas consideram, os hacks, para você ter mais engajamento ou menos engajamento. Não é a ideia aqui, a ideia aqui é que você entenda, que você tenha um embasamento teórico e que faz sentido, que é baseado em estudo, em dados, né, em testes, para que você saiba exatamente argumentar e para que você saiba construir a sua estratégia quando a gente for falar aí de mídia digital, tá? Bom, fator super importante de se saber sobre tráfego orgânico é que o tráfego orgânico, diferente aí do tráfego pago, ele não te permite tanto controle. Ele não te permite controle. Você faz uma publicação, você pode seguir aqueles fatores considerados relevantes que vão te ajudar a ter mais engajamento, a sua publicação chegar para mais pessoas, ou o seu site ser melhor indexado, mas não é você quem controla isso. Você não consegue pôr mais, pôr menos, você não consegue dosar a quantidade que vai chegar para as pessoas, você não consegue direcionar exatamente para quem você quer que chegue. Então a gente não tem controle quando a gente está falando de tráfego orgânico, tá? Então lembra sempre disso, né? Quando a gente estiver falando aí, quando você estiver construindo a sua estratégia, se você vai para o orgânico, se você vai para o pago,
lembra sempre que você precisa ter controle. Então, nem sempre o orgânico é a melhor saída, né? Bom, vamos agora falar sobre a parte aí do tráfego pago. Falando de tráfego pago, a gente precisa entender, aí já vou até pegar o gancho aqui sobre essa questão do controle, que é o seguinte: no pago a gente tem controle. No pago a gente tem controle de absolutamente tudo. Você vai controlar exatamente para quem você quer que chegue, a quantidade que você quer que chegue daquele conteúdo, se você quer que essa pessoa receba muito conteúdo, pouco conteúdo, que ela receba de manhã, que ela receba à noite, que ela receba no final de semana, qual conteúdo exatamente que ela vai receber, obviamente, e você também controla a quantidade ali, a verba, né, o quanto você vai colocar ali de verba para que as pessoas recebam, né, engajem aí com o seu conteúdo. Bom, o que é mais importante, né, e super importante aí quando a gente está falando de tráfego pago, tá, é a estrutura das campanhas. Então, diferente do tráfego orgânico, o tráfego pago é aquele que você tem que pagar, você tem que comprar mídia, tá? Você tem que ir lá pagar para o Google, né? Pagar para o Facebook, é a forma como eles ganham dinheiro. Você vai comprar espaços ali, né, para aparecer o seu anúncio em meio ao conteúdo, né, das plataformas. E como é que funciona aí essa estrutura básica das campanhas, tá? E quando eu falo de estrutura básica das campanhas, eu estou falando tanto de Google, a plataforma Google, quanto de plataforma Facebook, tá? Lembrando que é importante a gente entender que o tráfego pago ele pode ser feito em qualquer plataforma digital hoje, tá? Então, tanto no YouTube, que pertence ao Google e é feito dentro da plataforma do Google, quanto o próprio Google, o buscador, tá? O LinkedIn, que é uma rede social mais profissional, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok, todas essas plataformas são plataformas que vendem mídia. Tá? Elas vendem espaço ali para que as pessoas possam comprar anúncios, fazer o patrocínio, né, o impulsionamento das suas publicações e com isso aí chegar para mais pessoas e chegar de forma direcionada. Bom, dentro dessa estrutura básica de todas essas plataformas que eu citei, a gente tem aí três aspectos básicos aí que são: primeiro, a gente trabalha, tá, as campanhas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai criar ali dentro da plataforma é a campanha. O que a campanha ela determina, principalmente quando a gente está falando de Facebook, Instagram e LinkedIn, tá? Ela determina o objetivo que você vai trabalhar, ou seja, qual é o objetivo dessa campanha, qual é o objetivo dessa ação que você vai fazer. Você tem como objetivo, existem alguns básicos, tá? E eles também são similares nas plataformas, então eu estou falando de uma maneira bem genérica, depois a gente vai aprofundar nas plataformas, tá? Mas é muito importante que quando você for traçar a sua estratégia, traçar o seu planejamento, você comece pelo objetivo. E a própria plataforma, ela também já funciona dessa maneira, para que você comece pelo objetivo. Porque é o objetivo que vai determinar o sucesso ou não da sua campanha e se você atingiu ou não a meta. Então, vamos fazer uma alusão aí que você vai fazer uma viagem para São Paulo, por exemplo. Você mora em Uberlândia e você quer viajar para São Paulo. O seu objetivo é chegar em São Paulo. Você vai fazer uma viagem para São Paulo, você tem como objetivo chegar em São Paulo. Dentro deste objetivo que você tem de chegar em São Paulo, existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião, você pode ir talvez de trem, eu acho que hoje não vai ter, mas você pode ir de moto, você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta. Existem vários meios, né, para você chegar ali naquele seu objetivo. E esses meios são o que você vai utilizar ali de estratégia para você atingir o seu objetivo, né? Então, começando pelo objetivo, a gente precisa entender o que eu quero, né, com essa campanha que eu vou fazer. Eu quero atingir mais pessoas, ou seja, eu quero atingir uma maior quantidade de pessoas únicas, ou seja, eu quero atingir 1000 pessoas diferentes, cada uma dessas 1000 são pessoas diferentes. Então, eu vou trabalhar um objetivo chamado alcance, tá? Não, eu quero, na verdade, eu tenho um universo de 1000 pessoas,
Na verdade, não. Eu tenho um universo de 100 pessoas, mas eu quero que cada uma dessas 100 pessoas vejam o meu anúncio 10 vezes. Ou seja, eu quero aparecer o máximo de vezes para um grupo de pessoas. Eu não quero aparecer uma vez para cada uma das 1000. Quero aparecer 10 vezes para um grupo de 100 pessoas. Eu vou trabalhar, ainda vou aparecer 1000 vezes, mas para 100 pessoas agora. Vou alcançar 100 pessoas, mas eu vou trabalhar o objetivo de impressões, porque eu quero que o algoritmo, a inteligência do Facebook, ele promova mais impressões. O que são as impressões? É a quantidade de vezes que aparece na tela. Está rolando ali o feed, parou no feed, aquilo é uma impressão, tá? Alcance, pessoa alcançada. Impressão, quantidade de vezes que aparece na tela. Bom, eu quero fazer com que as pessoas se envolvam com a minha marca. Eu tenho um objetivo, na verdade, de gerar experiência, engajamento. Eu quero que as pessoas tenham contato com a minha marca. Então eu vou trabalhar o objetivo de engajamento, tá? Não, eu quero, na verdade, que as pessoas cheguem até a minha página, porque é lá que tem um copy que vai convencer as pessoas de comprarem meu produto ou de se inscreverem no meu curso ou de conhecerem o meu produto, minha empresa. Eu não quero nada disso que você falou aí pra cima. Eu quero que as pessoas entrem na minha página. Então eu vou trabalhar o objetivo de tráfego. Pessoal, todos esses objetivos aqui, eles são já pré-estabelecidos na plataforma. Você só precisa entender, né, o que cada um deles significa para que você escolha o objetivo correto, tá? Então, gerar fluxos de usuários para uma determinada página é tráfego, tá? Bom, não, eu tenho objetivo, na verdade, eu tenho um e-commerce, tenho uma loja online, eu vendo produtos, vendo raquetes de beach tennis, vou voltar no exemplo, e eu tenho o objetivo, na verdade, de que as pessoas comprem, né, que elas entrem e comprem o meu produto. Aí eu vou falar sobre vou dizer assim, uma pegadinha, não é uma pegadinha, mas um hackzinho, né, aí é onde a gente começa a trabalhar a estratégia no tráfego, que é o seguinte, bom, no fim de tudo, você tem como objetivo vender mais, né? Mesmo quando você gera alcance, quando você gera impressão, quando você gera engajamento, tráfego ou conversão, o seu objetivo final ele sempre é ou que a pessoa se converta em um formulário, ou que ela se inscreva em uma aula, em um curso, um treinamento, alguma coisa assim, ou que ela compre um produto de você. Porém, por que existe o objetivo de conversão e existem esses outros objetivos? Porque para você construir uma estratégia, você vai utilizar vários desses objetivos combinados para que você construa uma estratégia que ela faça sentido no final e você utiliza da inteligência da plataforma para isso, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem por cima aqui também de novo, tá? Porque a gente está falando de uma parte mais básica, mais introdutória. Mas o que é o objetivo aí de conversão dentro da plataforma? O objetivo de conversão é porque o algoritmo ele sabe quem são as pessoas que compram em e-commerce, que preenchem formulários. E aí ele vai mostrar o seu anúncio para essas pessoas. Ele não vai perder tempo mostrando para pessoas que só clicam, entram na página e não convertem. Mas para ele chegar nessa inteligência, você precisa primeiro gerar o tráfego, ou seja, você precisa trabalhar uma campanha de tráfego para levar um número de pessoas para dentro da página. Lembra lá da aula do funil, a gente vai levar um número grande de pessoas para uma página. Estratégia de funil. Parte daquelas pessoas vão se converter. Aquela parte de pessoas que se converteu mostra para o algoritmo, para o robozinho, para a inteligência do Facebook, o que é uma conversão, ou seja, ele vai entender o que é uma conversão e vai entender quem são aquelas pessoas, o perfil delas. E aí, quando eu fizer uma campanha com o objetivo de conversão, o algoritmo ele vai mostrar para pessoas similares a essas que eu mandei entrar na página que se converteram. Então imagina, eu tenho lá 100 pessoas que entraram numa página e 10 das 100 se converteram no formulário. Ele vai pegar aquelas 10, vai entender como elas são, vai ver o comportamento delas, a classe social, a idade, o que elas costumam, qual o costume delas dentro da rede, e ele vai pegar e vai trazer mais pessoas iguais àquelas 10
porque daí ele vai entender que ele está trazendo pessoas que têm o interesse de comprar raquetes de beach tennis, tá? Basicamente, isso é uma estratégia, isso é uma das estratégias possíveis quando você combina objetivos dentro do tráfego pago, tá? Bom, e aí você pode usar isso para alcance, quando você usa o alcance para gerar audiência, daí você cria um funil também. Eu vou te mostrar um exemplo ali na própria plataforma que a própria plataforma ela é muito intuitiva, por isso que eu falo que é intuitivo apertar de botões ali. O quanto é intuitivo e o quanto a própria plataforma ela te mostra que você deve, aí lembra que a gente falou do funil de marketing, você deve utilizar o conceito de funil quando você vai fazer o trabalho de tráfego, tá? Deixa eu abrir aqui como se eu fosse criar uma campanha para poder ilustrar isso para você. A própria plataforma, aqui a gente está falando do Facebook, é a que eu sugiro que você conheça primeiro, que você aprenda primeiro, né? Então, quando você olha aqui, ó, nessa telinha aqui, quando a gente clica dentro da plataforma em criar uma campanha, de novo, gente, eu estou falando nesta aula da parte teórica, tá? Eu vou entrar ainda, aprofundar na parte prática do negócio, mas vamos lá, olha só. Imagina que, quando a gente falou lá do conceito de funil, imagine você que aqui nós temos um funil, tá? Aqui, ó, eu tenho a fase de reconhecimento, tá? Então, os objetivos que eu trabalho aqui são objetivos de reconhecimento, ou seja, o objetivo aqui de alcance, ele está nessa etapa de reconhecimento. Eu estou levando a minha publicação para o maior número de pessoas. Quando eu estou aqui em consideração, aí eu tenho tráfego, engajamento, instalação de aplicativo, visualização de vídeo. Ah, por que você não falou disso lá no mapa mental? Porque eu trouxe o que é mais usual, né? Eu não trouxe instalação de aplicativo, essas coisas, mas também são relevantes, tá? A gente vai utilizar em determinadas situações estratégias também que tem a ver com geração de cadastros, mensagens. Eu vou explicar cada um desses pontos aqui também depois em outras situações. E aqui, ó, em conversão, nós temos conversões, vendas de catálogo e tráfego para estabelecimento, que não seria usado, tá? Que é para mídia off, tá? Bom, então aqui, ó, a gente vê que na própria plataforma, na hora de você escolher os objetivos, você já vê que existe um funil construído. E aí você já sabe, você começa gerando alcance, depois você pega toda aquela audiência que você alcançou e trabalha uma campanha de tráfego, e aí você vai construindo a sua estratégia de tráfego pago, certo? Bom, depois de estabelecer aí o objetivo, tá, da sua campanha, ou seja, lembra, campanha é objetivo, vem o conjunto de anúncios. O que é o conjunto de anúncios? Conjunto de anúncios, ó, quando a gente olha aqui dentro da plataforma, a gente tem campanhas, depois a gente tem conjunto de anúncios, que é uma pastinha que está dentro da pastinha de campanhas, que são, ó, vários quadradinhos dentro de uma pastinha. Então, dentro da pastinha campanhas, eu tenho os caderninhos ali de conjuntos de anúncios. E dentro desses caderninhos de conjuntos de anúncios, eu tenho os anúncios, tá? Então, voltando aqui, vamos lá. O conjunto de anúncios é onde você vai determinar segmentação e posicionamento. O que é isso? Segmentação, basicamente, é o público, né? As pessoas que vão receber esse conteúdo, que vão receber esse anúncio, que vão receber esse post, que vão ser impactadas por essa sua campanha. Lá é onde você vai determinar idade, onde você vai determinar interesse, né? O que essas pessoas se interessam, o que elas gostam de fazer, qual a idade delas, onde que elas moram, né? A região que elas estão, o comportamento delas, são pessoas que têm comportamento de compra de produtos de alto padrão, viagem internacional, que acabou de adquirir um carro importado, por exemplo. São segmentações que o Facebook fornece para a gente, para que a gente possa utilizar para comprar anúncios, tá? Vou entrar mais a fundo nisso também em uma aula mais prática mais à frente, ok?
O que é posicionamento? Posicionamento é aonde que vai aparecer. Vai aparecer no Stories, vai aparecer no Feed, vai aparecer no Reels, vai aparecer no Facebook Stories, vai aparecer no Facebook Messenger, vai aparecer no feed do Instagram. Então, o posicionamento é aonde que vai aparecer o meu anúncio, tá? E o anúncio, propriamente, é o meu criativo, ou seja, é o anúncio em si, aquele anúncio que eu fui lá, criei, né, fiz a imagem do anúncio. Bom, então aqui, ó, dentro de campanhas, você vai criar aí, né, vai criar a sua campanha, vai determinar o seu objetivo, tá? Dentro de conjunto de anúncios, você vai determinar a segmentação, e aqui você vai sempre criando os conjuntos de anúncios. Por que são conjuntos? Porque eu posso querer mostrar um tipo de criativo, um tipo de anúncio, um tipo de post diferente para quem tem de 18 a 25 anos, é gamer e mora no Rio de Janeiro, dos homens aqui de 18 a 25 anos que são gamers e moram em São Paulo. E também posso ter um criativo diferente para mulheres de 18 a 25 anos que são gamers e moram em São Paulo. Então aqui eu vou determinando os meus públicos, e aí dentro de cada conjunto de anúncio eu vou determinar os meus criativos, tá? E aí o Ad 1, Ad 2, Ad 3, eu vou nomear os meus criativos. Mas basicamente então a estrutura da campanha ela é essa, né? Primeiro, na campanha a gente determina o objetivo, né? A parte mais estratégica, mais importante da campanha. Depois, no conjunto de anúncio, tá a segmentação, que é uma coisa super importante, ou seja, para quem que vai chegar esse anúncio, quais são as pessoas, o comportamento que elas têm, e ali é onde a gente vai fazer muitos testes para encontrar aí o público ideal, o público correto. E em anúncios é onde entra os criativos, onde a gente vai subir a imagem, o vídeo, o copy, né? O famoso copy aí que a gente falou bastante. E ali é onde também eu determino os formatos e onde eu vou colocar o link que vai direcionar aí o tráfego do meu anúncio pago, tá bom? Bom, uma outra dúvida que muita gente tem quando a gente está falando de tráfego pago é em qual canal anunciar, tá? Também uma discussão um pouco mais profunda, mas eu trago uma parte mais básica aqui para você. Basicamente, quando a gente está falando de Google Pesquisa, a gente tem que entender que o usuário que ele está fazendo uma pesquisa no Google, ele está indo procurar aquele produto, eu vou aparecer para ele de forma passiva, porque ele vai me procurar, eu vou estar lá, né? Ou seja, é mais utilizado o Google Pesquisa, né? O objetivo de pesquisa no Google, quando o produto ou serviço ele resolve uma dor que as pessoas buscam, ou seja, que tem volume de busca. Algo que as pessoas estão indo atrás, né? Por exemplo, a pessoa está procurando um remédio para emagrecer, ou ela está procurando uma maneira de emagrecer, ou ela está procurando uma viagem, ou ela está procurando uma raquete beach tênis. Então ela vai no Google pesquisar para aquele produto e eu vou aparecer para ele como um resultado de pesquisa. Então eu tenho que sempre pensar, existe o comportamento de busca desse produto ou ele é um produto que faz mais sentido eu ir atrás da pessoa? Quando eu falei aí do remédio para emagrecer, faz mais sentido as pessoas pesquisarem por isso ou eu despertar esse desejo através de um anúncio, né? Quando não anunciar no Google Pesquisa, quando não existe volume de busca, ou seja, quando as pessoas não sabem que a minha solução, que o meu produto, existe para resolver uma dor delas. Quando a gente está falando desses produtos, principalmente em dropshipping usa-se muito, esses produtos mais... que são aqueles produtos, eu diria assim, que eles são inúteis até a pessoa saber que eles existem, né? É algo que não vai mudar nada na sua vida, mas quando você descobre que aquele produto existe, você fala que você não vive sem. Então, esse tipo de produto não faz sentido ter no Google, porque as pessoas não sabem que existe a necessidade de ter ele. Ela precisa ver um anúncio para despertar o desejo nela, tá? E aí, quando a gente fala, né, de a pessoa ter que ver um anúncio para despertar o desejo nela, eu estou falando aí das outras mídias, né, que seria o Facebook, o Instagram, o TikTok, o próprio Google Display, que é aquele que aparece os banners, né, não é aquele da pesquisa. O LinkedIn também, obviamente, quando a gente está falando de produtos voltados para um público mais corporativo, tá? Então, quando eu estou falando de algo que eu preciso ir despertar o desejo da pessoa, né,
eu estou falando exatamente de anunciar nessas redes, né? A proposta de valor, ela é muito boa, o meu produto é altamente desejável. Aqui eu dou um exemplo, né, de sorveteria, hamburgueria, viagem, são coisas que as pessoas querem, né? Isso vai despertar o desejo nelas. Quando você mostra ali uma foto de um hambúrguer, a pessoa vai dar fome, né? E geralmente é algo que vai despertar as pessoas quererem saber mais, quererem procurar saber sobre aquilo, né? Quando a gente está falando de viagem, quando a gente está falando de um remédio emagrecedor, alguma coisa, uma promessa de valor ali, de que a pessoa vai emagrecer, que ela... um curso de inglês também, talvez que a pessoa tenha que fazer um curso de inglês, porque senão ela vai estar ficando para trás, né? São coisas que vão despertar o interesse das pessoas em quererem agir com relação àquele anúncio, tá? Aqui eu não vou aprofundar no LinkedIn, mas LinkedIn basicamente quando a gente está falando de B2B. B2B significa business to business, quando a gente está falando de produtos que são de empresas que vendem para empresas, ou seja, soluções corporativas, coisas mais voltadas aí para esses segmentos, tá? Aqui foi aí a aula sobre mídia digital, sobre tráfego. Falei aí sobre todos os aspectos do tráfego orgânico, né, que aborda tanto a parte de redes sociais quanto a parte de pesquisa do Google, para que você entenda, né, o que está por trás disso, o que pode fazer aí com que o seu produto seja melhor encontrado, né, ou o seu serviço, enfim. Falamos também da parte de tráfego pago, né? Como é que se estrutura uma campanha, quais são os principais objetivos aí, como que você pode trabalhar eles de maneira combinada. E falei também sobre, né, conjunto de anúncios e quais canais aí você pode anunciar o seu produto na hora de anunciar qual que você vai escolher, né? Você vai para o Google, por quê? Quando você deve ir, você vai para o Facebook e Instagram, quando e como, né? Espero que tenha ajudado, que você tenha entendido. Se não entendeu, estou à disposição aí, me chama aí nas minhas redes sociais para a gente conversar sobre. Mas essa aí foi a introdução à parte de mídia digital do curso EDP, do treinamento EDP, Empreendedorismo Digital na Prática. Te vejo na próxima aula. Um abraço.